Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito relevante, né? Principalmente para a história mundial, assim. Nós vamos falar do retorno do Talibã ao governo afegão e as possíveis consequências disso tudo, não é? Mas você sabe quem foi o Talibã? Então, vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Mas antes, quero pedir para que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, acione o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo do canal, você será notificado, né? E compartilhe os vídeos, compartilhe o link do canal com seus amigos, com seus parentes, com seus conhecidos, para fazer com que esse canal se expanda ainda mais, chegue ao conhecimento de mais pessoas, né? O canal está crescendo, mas é legal crescer ainda mais para levar, né, essa nossa proposta. Quando eu criei o canal, né, eu criei com a proposta de contar, falar da história da humanidade, falar da história em si, de uma forma mais leve, de uma forma mais simples, né, mas com muito comprometimento. Então, foi com muito carinho que eu fiz esse canal e peço para que vocês compartilhem para fazer com que esse canal se torne ainda maior, para que ele tenha um alcance ainda maior. Tá legal? Beleza? Então vamos falar do Talibã. O Talibã que os noticiários, né, os noticiários do dia 15 de agosto, né, de 2021, os noticiários bombaram com a presença do Talibã, o Talibã que voltou ao poder afegão. E aí foi visto imagens chocantes assim, né, do avião estadunidense decolando, as pessoas correndo atrás, grudadas no trem de pouso do avião, e aí depois o avião decola, as pessoas começam a cair lá, é uma coisa horrorosa assim, uma imagem chocante demais, terrível, né, terrível. Agora, por que as pessoas ficavam tão desesperadas com o retorno do Talibã, né? Bom, para quem, né, ainda não sabe, o Talibã é um grupo fundamentalista islâmico, ou seja, né, um grupo extremista islâmico, de caráter sunita, né, e que resultou ele surgiu durante o conflito entre os rebeldes afegãos financiados pelos americanos contra os soviéticos que ocupavam a região do Afeganistão. Então lá para, né, no conflito na década de 80, que vai resultar em 1989 a retirada completa das tropas soviéticas do Afeganistão. E aí, né, e vem a grande questão, né? Você tinha ali as tropas soviéticas, você tinha ali, né, os rebeldes armados, né, porque tinham sido treinados e financiados pelos Estados Unidos. Você tinha os rebeldes que chamam Mujahideen. Se escreve Mujahideen, mas se fala Mujahideen, ok? Esses rebeldes financiados pelo governo americano, consegue retirar as tropas soviéticas completamente da região em 1989. Isso foi já um baque, né? Não sei se você já sabe, né, do que a gente está falando, né? Esse é um período do contexto de Guerra Fria, né? Guerra Fria que foi aqui, ó, vai surgir aqui um card aí, né, de uma aula que eu falei lá atrás sobre a Guerra Fria, né, e a interferência dela na disputa das Olimpíadas, né, na formação da contracultura mundial. Então, enfim, vai aparecer um card aqui sobre a Guerra Fria nas Olimpíadas para você assistir depois, beleza? Mas, enfim, como era um contexto de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam o poder. Então, como a União Soviética ocupava o Afeganistão, adivinha quem financiou os caras para expulsar os soviéticos? Os Estados Unidos. E aí, vai ser um baque, porque em 1989 já a Guerra Fria estava começando o seu final, né? Foi em 89 que então o presidente soviético Mikhail Gorbachev vai decretar as duas principais medidas de transformação soviética, que foi a Glasnost e a Perestroika, tá certo? E aí em 1991 definitivamente a União Soviética deixaria de existir e a Guerra Fria finalizaria ali. Então, né, a expulsão das tropas soviéticas ela vai estar presente dentro desse contexto de final de Guerra Fria, certo? E a partir dali, então, né, eles expulsam as tropas soviéticas, né? E a partir dali, começa a gerar um conflito interno dentro do Afeganistão pela disputa de poder. E aí vem uma coincidência negativa da história, que é a seguinte, né? Toda vez que um país é ocupado por outro, independente de quem seja, um país tem uma intervenção externa de um outro país, quando esse país que interveio, quando ele sai daquele país, quando ele deixa aquele país,
Geralmente, o resultado, as consequências é um caos político, são conflitos internos, né? Enfim, geralmente as consequências são bem negativas. No Afeganistão não foi diferente. Eles entraram numa disputa, num conflito interno, e no meio disso tudo, o Talibã, que é um grupo formado pelos estudantes fundamentalistas, que eu acabei de falar para vocês, eles assumem o poder em 1994, estabelecendo ali um regime extremamente radical, né, e de caráter para quem, né, considera a democracia, para quem considera os direitos humanos, direitos, né, iguais. Foi um governo extremamente retrógrado, assim, certo? De uma condição desumana até. Por isso as pessoas tentaram a todo custo fugir do Afeganistão quando o Talibã retomou o poder. Foi um governo extremamente caótico, extremamente desumano. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso aí lá na frente, certo? O que eu quero dizer para vocês é que, né, a União Soviética ocupava a região e os Estados Unidos, dentro da Guerra Fria, financia os Mujahedin para que eles pudessem expulsar esses soviéticos de lá. Inclusive, gente, tem um filme maravilhoso, eu curto pra caramba, né? Certo? Tem um filme de um herói americano, um soldado invencível, representado por um ator chamado Sylvester Stallone. Já sabe de quem que eu tô falando, né? O Rambo. Tem um filme do Rambo, que é o Rambo 3. Na história do Rambo 3, esse aí que tá aparecendo pra você aí, ó. Na história do Rambo 3, o amigo do Rambo, Colonel Troutman, ele vai ser sequestrado por soviéticos no Afeganistão. E o Rambo, né, se direciona para aquela região, se alia aos Mujahedin, se alia aos grupos rebeldes afegãos para salvar o seu amigo, Coronel Troutman, e, em consequência, também expulsar a União, os soviéticos daquela região. Então já pegaram ali um cenário ali, né, do que estava acontecendo e introduziram o Rambo ali. Foi um puta filme, assim, foi um filmaço, certo? Recomendo vocês assistirem aí, foi um clássico da época. Agora, a União Soviética ela invade o Afeganistão por quê? Pelo seguinte, durante a Guerra Fria, as influências, né, tanto do setor capitalista americano quanto do setor socialista soviético foram imensas. E existia um partido, foi criado um partido no Afeganistão, chamado Partido Democrático do Povo Afegão, PDPA, Partido Democrático do Povo Afegão. Esse partido tinha um caráter socialista, né, e aí teve o apoio financeiro, inclusive, da União Soviética. Esse partido assume o controle do Afeganistão e realiza algumas medidas, como reforma agrária, direito para as mulheres, escola laica. E essas medidas, elas incomodaram muito a ala conservadora religiosa do Afeganistão, né, dos muçulmanos fundamentalistas ali, essa ala conservadorista aí, certo? E aí esse partido vai sofrer um golpe de Estado, assume um fulano lá, esse fulano fica pouco tempo no poder e aí sim assume, né, através de um outro golpe, um presidente chamado Hafizullah Amin. Vamos chamar ele de Amin só, porque é mais facinho. Esse Amin vai assumir o poder, vai tirar, né, vai tirar o cara que estava ali. E a União Soviética teme muito a presença desse presidente, porque eles acreditavam que esse presidente poderia se aproximar dos Estados Unidos e acabar com a aliança que havia com a União Soviética. Na Guerra Fria isso é terrível. Por isso os soviéticos invadiram o território, né, retiraram o Amin do poder e retomaram o controle da região do Afeganistão. E isso, claro, para a União Soviética foi uma demonstração de força, mas para os rebeldes afegãos isso foi terrível. Né? E aí vem, em 1980, 84, enfim, na década de 80, os Mujahedin, esses grupos rebeldes, eles têm ali o apoio dos Estados Unidos, o financiamento dos Estados Unidos, que vai resultar na expulsão da União Soviética, a retirada, né, das tropas soviéticas completamente do Afeganistão em 1989. E aí, em 1994, o Talibã vai assumir o poder. E aí você tem aí um retrocesso absurdo, porque o Talibã, ele tem dentro da sua principal característica, né, o fundamentalismo islâmico. Aliás,
falando em fundamentalismo, deixa eu fazer uma pergunta fundamental para você. Gostou dessa? Que piada bosta. Mas é o seguinte, você já se inscreveu no canal? Você já deu like nos vídeos lá? Você assistiu? Maratonou? Né? Compartilhou o link do canal com seus amigos? Então faça isso, deixa o like lá, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos para fazer essa aula, esse vídeo chegar ao alcance de muita gente. Tá legal? Eu falei isso porque eu não podia perder a piada do fundamentalismo e eu aqui a questão fundamental, embora seja terrível, mas eu não podia deixar passar. Era um grupo fundamentalista. E o que é fundamentalismo, Marcelo? Você tem lá como principal código de ética e de lei e de religiosidade o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. O Alcorão ele tem diversas sharias, que são os versículos, né, do Alcorão. O grupo fundamentalista, como o Talibã, por exemplo, ele pega umas sharias, né, várias sharias, né, dessas daí, e eles interpretam de uma forma bem fundamental, é o fundamento da sharia. Ou seja, em algumas interpretações são feitas conforme os interesses dos caras, mas outras são feitas de uma forma bem literal, assim. Como o Alcorão foi escrito no século 6 depois de Cristo, né? 6, certo? Nós estamos no século 21. Eles ainda interpretam o Alcorão literalmente com regras e normas do século 6. Então, ou seja, né? Um senhor retrocesso dentro do contexto político, né? De toda a conquista que já foi feita, né? Nesses quadros, principalmente islâmicos, né? Você tem um retrocesso vindo com esse fundamentalismo islâmico. Além disso, o Talibã ele tem um contato, ele tem muita presença, né, e apoio de grupos terroristas espalhados pelas regiões do Oriente Médio, principalmente no Paquistão. Certo? Então, aliás, a Al-Qaeda, do antigo Osama Bin Laden, do falecido Osama Bin Laden, a Al-Qaeda ela tinha um grande apoio, né, do Talibã e vice-versa, certo? Para você, se você não sabe ou não lembra, né, só um exemplo do que foi o Talibã, né? Você lembra da menina chamada Malala, que ela queria estudar, não sei o que e tal? Malala levou um tiro na cabeça dentro de um ônibus dado pelo Talibã. Ela estava indo estudar e os caras, né, acertaram ela. Ela não morreu, hoje a Malala é prêmio Nobel, né, da Paz, né, e fantástica, até escreveu um livro maravilhoso, né? Hoje ela é realmente uma expressão mundial, mas ela foi vítima do Talibã, certo? Só para você ter uma ideia de quem são esses caras aí, né? Certo? E esse regime fundamentalista talibã, né, associado ao terrorismo e tudo mais, criou normas absurdas, né, principalmente para as mulheres. Eles determinaram que as mulheres deveriam ser cobertas da cabeça aos pés com um instrumento chamado burca, né? Que é isso aí que você está vendo aí, ó, né? A burca, ela cobre inteirinha a mulher, onde só ficam os olhos para que elas enxerguem mais nada, né? Elas não podem de maneira alguma mostrar nenhuma parte do corpo em público, certo? E as mulheres que não obedeciam às normas do Talibã, elas eram condenadas à morte, a pedradas. Você enterra a pessoa, deixa só a cabeça dela assim e arregaça na pedra. Olha que coisa horrorosa, coisa absurda assim. Pois é, proibir as mulheres de trabalhar, proibir as mulheres de estudar, né? Enfim, houve todo um retrocesso relacionado aos direitos das mulheres. Tá? Além do que também, né, o tipo de julgamento que é feito lá, né, o tipo de condenação que é feito à mulher na época, que era feita para a mulher na época do Talibã, era apenas por denúncia. Então imagina você que está vendo meu vídeo agora aí, querida. Imagina você. Você tem uma pessoa que não gosta de você e essa pessoa te denuncia para o governo falando uma coisa qualquer que você tenha feito. Ninguém investiga se isso é verdade, nada. Você é capturada pelo governo e condenada à morte à pedrada. É uma coisa mais absurda que um negócio desse aí. Certo? É esse o Talibã. O Talibã que assumiu o poder em 1994 até 2001, exercendo todo esse governo extremista, né, de retrocesso, de assassinatos, de desumanidades, né,
desobedecendo qualquer tipo de norma de direitos humanos. E aí foi o Talibã. Em 2001 acontece, né, como vocês sabem, dia 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas, que vai levar aos Estados Unidos a uma era do terror, combate ao terror e tal. E isso vai fazer com que os Estados Unidos chegue também ao Afeganistão, já que o Afeganistão e a Al-Qaeda, que foi o grupo responsável pelo ataque ao 11 de setembro, né, a Al-Qaeda, os Estados Unidos chegam ao Afeganistão e com bombardeios e ataques aéreos e um monte de coisa, eles conseguem retirar o Talibã definitivamente do poder. Se eu não me engano, foi em 2001 mesmo, se eu não me engano, foi a retirada do Talibã total do poder. A partir dali, o Afeganistão começa, né, dentro de um regime aparentemente democrático, né? As mulheres elas não precisavam mais seguir aquelas leis fundamentalistas do Talibã. Então o Afeganistão começa a se desvencilhar do Talibã. Mas galera, ali nunca foi um sossego. O Afeganistão não teve um minuto de paz desde sua criação. Entendeu? Então durante, né, o Talibã ele continuou ali, enfraquecido, mas continuou atacando, realizando alguns tipos de, né, de discursos ameaçadores. Aí você tem a presença depois, o surgimento do Estado Islâmico, que é outro grupo sunita que surgiu ali na região causando um terror e tudo mais. E os Estados Unidos ficou ali garantindo, né, as suas tropas ali. Em 2021 ocorreu a retirada, né, já vinha sido acontecendo isso desde o governo do Barack Obama, né? Vinha ocorrendo essa retirada das tropas americanas das regiões ocupadas no Oriente Médio. E aí em 2021, né, em 2021, no nosso ano aqui, os Estados Unidos retira totalmente suas tropas da região afegã. E acreditem, no dia 15 de agosto, somos surpreendidos com a notícia do retorno do Talibã a Cabul, onde eles atacam, né, ocorre ali um ataque militar, né? O presidente afegão, um cara chamado Ashraf Ghani, foge do país e o Talibã assume o controle da capital, Cabul, e o controle do Palácio Presidencial. O que vai gerar um desespero, né? Como essa imagem que mostra aí as pessoas desesperadas para entrar no avião dos Estados Unidos, né? Que estavam levando algumas pessoas, retirando alguns civis da região do Afeganistão. Ou como essa imagem, olha o interior do avião, né? Um avião que cabia, vamos colocar, 140 pessoas, tem mais de 600 ali dentro. É uma coisa terrível, assim, né? Terrível, né? E aí o Talibã volta ao poder, dando umas entrevistas, uma coletiva, dizendo que eles vão pegar leve, que, né, não, a gente não vai mais ser daquele jeito, não. Embora as Sharias não mudarão, ou seja, tem o mesmo interpretação fundamentalista do Alcorão. Vocês não vão mudar é nada, né, galera? Então, encerrando esse vídeo aqui, ainda sob uma nuvem de indecisões, uma nuvem de incertezas do que pode acontecer com o Afeganistão e do que isso pode influenciar, né, na economia mundial, na política mundial, a presença do Talibã novamente no governo afegão, já que, né, ali você tem já alguns países que já se declararam contra ou a favor, enfim, aquela velha, né, aliança, aquelas velhas jogadas políticas que a gente já está acostumado. Tá legal? Bom, vamos ficar atentos. Qualquer novidade a gente posta um novo vídeo para vocês aqui, certo? A respeito desse assunto. A aula era essa, espero que vocês tenham gostado. E antes de ir embora, reforçar para que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, acione o sininho e compartilhe o canal com seus amigos, tá bom? Gente, grande beijo para todos, até mais.